Bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, é sempre muito bom estar aqui. Rever amigos queridos, pastores preciosos, acima de tudo, homens e mulheres de Deus. Quero agradecer pastor Atílio, pastor Nivaldo, pastor Paulo, toda a diretoria do Conselho de Pastores. Essa já é a 11ª vez que eu ministro aqui, estava vendo hoje nas minhas anotações. 2012 foi a primeira vez e desde então todos os anos, sem exceção, estive com os irmãos, o que muito me honra. Quero agradecer ao apóstolo Sérgio por nos receber tão carinhosamente e a todos vocês que vieram não apenas para nos encontrarmos, e certamente não para ouvir alguém falar, sobretudo para que o Senhor fale ao nosso coração. Foi para isso que viemos e eu creio que assim será, para a glória de Jesus. Eu vou tomar a liberdade de dizer para você que eu trouxe algum material. O ano passado eu trouxe alguns livretos que foram distribuídos. Dessa vez eu trouxe um material para colocar à sua disposição, caso você possa comprar alguma coisa e levar para a sua casa. Eu trouxe vários livros dos que eu já publiquei, todos estão em promoção, cada livro R$ 25,00. Por exemplo, esse livro aqui, o Manual Psicoteológico do Conselheiro Cristão, esse livro aqui é fundamental para pastores que trabalham com aconselhamento. Eu escrevi esse livro junto com o Dr. Emerson Kobianchi, que é o fundador da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Esse livro tem ajudado muita gente a viver a relação de aconselhamento como uma relação terapêutica, curadora, abençoadora. Esse livro custa acho que R$ 40,00 nas livrarias, está R$ 25,00 hoje aqui. Também esse livro aqui, Aprenda a Lidar com a Ansiedade, está R$ 25,00. Eu sei que pastores não sofrem com ansiedade, eu sei disso, mas pastores ajudam muita gente que sofre com ansiedade. Esse livro trabalha os fatores geradores de ansiedade, que é o grande desafio para cuidar da ansiedade. Eu também trouxe esse livro aqui, 12 Semanas para um Casamento Excelente. É um livro-curso para casais. Esse livro está numa promoção, está saindo R$ 10,00. Então você pode levar para você e para um grupo de casais, para a sua liderança de casais. Esse é um livro para orientar casais ao longo de uma temporada, de um curso, de um treinamento. Tem muito material bom para casais, mas o trabalho com casais não acaba. Quando você acha que ele acabou, ele volta. Quando você acha que ajudou um casal, ele dá problema outra vez. Porque família é bombardeada todos os dias por todas as estruturas que de alguma maneira atentam contra a vida familiar. Então nunca acaba o trabalho com casais. Esse é um material que pode ajudar você e sua igreja. E se você precisar de nota fiscal, eu não consigo fazer agora, mas você me dá os dados, eu faço a nota para a sua igreja, a secretaria da editora faz e manda no seu e-mail. Eu só vou precisar dos dados completos e o e-mail, tá bom? De repente você quer comprar para levar para a igreja, é possível. E qualquer compra, você ganha esse livro aqui, Sementes para um Mundo Melhor. Comprei um livro de R$ 10,00. Ganha esse livro aqui, até o fim do que eu trouxe. Eu acho que eu trouxe umas 50 unidades. Você ganha esse livro e leva para a sua casa também, tá bom? Tem maquininha de cartão, tem Pix e tem tudo que você precisar. Dito isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jonas, por gentileza. Livro de Jonas, nós leremos no primeiro capítulo, primeiro verso ao 3º. Jonas, primeiro capítulo, primeiro verso ao 3º, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive
e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Até aqui, e louvado seja Deus pela sua palavra. Eu vou fazer uma afirmação que talvez incomode alguns. Claro que esse não é o meu objetivo. Confesso a verdade que, no passado, o que eu vou dizer incomodava mais. E, ao que tudo indica, nós estamos, sobretudo mais recentemente, abertos a esse fato. E qual é a afirmação que eu quero fazer e que eu desejo você compreenda? É possível você ser uma pessoa de Deus e, ao mesmo tempo, estar enfermo de alma. É possível você ser uma pessoa de Deus, crente, salva, cheia de fé, trabalhando na obra e no reino, e ainda assim ter uma enfermidade de alma, sofrer com uma doença de alma. Além de pastor, eu sou psicanalista. A absoluta maioria dos meus pacientes são evangélicos. Gente que tem enfermidade de alma. Já atendi muitos pastores enfermos de alma. Ao longo da nossa trajetória ministerial, nós já vivemos isso, já atendemos pessoas cujo coração era completamente entregue ao Senhor, mas a alma estava adoecida. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é assim que eu vejo Jonas. Às vezes a gente usa Jonas como um exemplo negativo, mas a primeira verdade que o livro de Jonas deve nos ensinar é que Jonas era um homem de Deus. Jonas era um homem de Deus. Jonas era um profeta, filho de profeta. Deus usava Jonas. Quando você lê o segundo livro de Reis, você encontra uma afirmação muito curiosa de que os limites de Israel foram alterados, assim como havia dito o profeta Jonas por meio de uma revelação de Deus. A Bíblia, de alguma maneira, exalta a vida de Jonas, até mesmo nas palavras do Mestre Jesus. Jesus fala de Jonas de modo muito interessante, porque diz: assim como aconteceu com Jonas, vai acontecer com o Filho do Homem. Todos nós nos esforçamos para sermos semelhantes a Jesus. Jesus diz: eu vou fazer semelhante a Jonas. O sinal do Filho do Homem vai ser como o sinal de Jonas. Jonas era um homem de Deus, profeta, usado, importância histórica, relevante. E o mais importante sobre Jonas, que eu acho, talvez você concorde comigo, é que ele era um homem sensível a Deus, capaz, inclusive, de ouvir Deus falar com ele.
Porque não é nenhuma surpresa, segundo a palavra, que Deus fale com os seus. A surpresa é que os seus o ouçam. Deus fala. Quem ouve? E ouvir a Deus não é simples, não é fácil. Eu gostaria de ouvir mais a voz de Deus. Eu tenho a sensação que eu ouço pouco. Às vezes ouço pessoas dizendo que ouvem Deus falar. Tendo a acreditar, mas nem sempre acredito. Porque algumas pessoas ouvem a Deus como quem ouve um amigo imaginário. Porque é um Deus que só fala o que a pessoa já sabe e gosta de ouvir. Você que mal conhece a pessoa, olha para ela e enxerga problemas homéricos na vida dela. Deus nunca fala com ela sobre isso. Deus só fala com ela o que ela gosta de ouvir, o que ela já sabia, o que ela já pensava. Amigos imaginários funcionam assim. Eu tenho pacientes que são esquizofrênicos. Uma vez atendi um que tinha um amigo imaginário. Ouvia a voz, interagia. Deus não é um amigo imaginário. Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra, juiz de vivos e mortos. E quando Ele fala, as corças dão cria, os matagais se abrem, os montes se abalam, a terra se derrete. Eu não tenho dúvidas que nós ouvimos Deus falar em momentos importantes na vida e que alguns desenvolveram uma sensibilidade maior que eu estou buscando na minha vida de ouvir a Deus. Mas uma das marcas desse ouvir a Deus é que a nossa natureza é contrariada. E muitas vezes as nossas intenções são contrariadas. Uma vez um jovem membro da igreja perguntou: Marcelo, como é que eu distingo entre a voz de Deus, o diabo e a minha própria voz? Eu disse, é difícil explicar isso de forma rápida e resumida, mas apenas para ajudar, a voz de Deus sempre será aquela com a qual você concorda menos. A do diabo é aquela que você concorda mais. Pense numa situação em que você é ofendido. O diabo diz assim: dá o troco. Despreza. Entrega para mim, que nem fez Paulo. Que o diabo cita a Bíblia. Você sabe disso. Vai ver só que com alguém como você não se mexe, não se brinca. Paga na mesma moeda. E você enche o peito e diz, é isso aí. Está certo. Se deixar me humilhar, vai me humilhar a vida inteira. Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Vai ver só com quem está mexendo. Obrigado, Senhor. Quando o diabo fala, é aquilo que a gente quer ouvir. Quando Deus fala, é tipo, perdoe. Ofereça outra face. Que história é essa de oferecer outra face? Eu não sei se você já tomou um tapa na cara. Nelson Rodrigues dizia que o que dói no tapa não é o tapa, é o som. É uma coisa meio humilhante. Pá! Eu aposto que tem pastor aqui, que no que está levando tapa já está dando outro na sequência. Porque é instintivo, é intuitivo. A pessoa te bateu, você já está devolvendo. E o Senhor diz, não. Absorve o golpe e ofereça outra face. Pediu o manto, você não quer dar o manto. Você pagou o manto em 12 vezes.
o diabo diz assim: ele que compre o manto dele, vai trabalhar, vagabundo, não quer trabalhar, agora quer meu manto. Aí o Senhor vem e diz assim: dá a túnica também. São palavras estranhas. Ame o seu inimigo. O diabo diz assim: não tem problema não. Deus diz assim: eu conheço o coração. Ouvir Deus não é fácil porque sempre nos constrange. Sempre nos chama a sermos não como somos ou queremos ser, mas como Ele quer que nós sejamos. E aí vem a voz do Senhor para Jonas e diz assim: quero você em Nínive. Jonas ouviu, mas não foi fácil para ele. Porque essa palavra esbarra no primeiro sintoma da enfermidade de alma de Jonas. Jonas é um homem ressentido. Primeira marca da enfermidade de Jonas: Jonas é um homem ressentido. Jonas era profeta, filho de profeta. Viveu no período de Jeroboão. A Síria, um império crescente e dominante. Nínive, sua capital. A estratégia imperialista da Síria é uma das mais sanguinárias da história. E conta a história que toda vez que Nínive invadia uma nação, imediatamente executava em público 3 pessoas: o rei, o sacerdote e o profeta. O rei, para que o povo não tivesse liderança para reagir; o sacerdote, para que o culto fosse esvaziado e as pessoas perdessem a fé e a esperança; e o profeta, para que não houvesse revelação. Era um jeito de desestabilizar completamente o povo invadido. Jonas não era só profeta, ele era filho de profeta. Seu pai Amitai, profeta, criou Jonas para ser profeta, num contexto em que ser profeta colocava a sua cabeça a prêmio, porque a qualquer momento a Assíria poderia chegar. Jonas cresce num mundo em que ele e sua casa estariam melhor e seriam mais felizes se a Síria não existisse. Você entende a força disso? A mágoa, o rancor e o ressentimento em geral repousam sobre esse sentimento muito íntimo de que a vida seria melhor se determinada pessoa ou determinadas pessoas não existissem. Quando um filho diz: se eu não tivesse a mãe que eu tenho, eu estaria melhor. Se o meu pai não fosse esse aí, se eu tivesse outro pai, eu não tinha o peso que eu carrego. Se essa pessoa não tivesse passado pela minha história, se esse auxiliar não tivesse me auxiliado no ministério, se essa família não tivesse vindo para essa igreja, minha vida teria sido melhor. E esse sentimento, por mais lógico que pareça, ele esconde algo que Jesus trouxe à tona no Sermão do Monte. A gente começa a matar o outro por dentro. Quando Jesus diz: se alguém chamar o seu irmão racá, se alguém odiar o seu irmão sem motivo, será réu de julgamento. Se alguém o chamar racá, será réu de juízo. E se alguém o chamar tolo, será réu do fogo do inferno. E você assusta quando lê isso, porque parece que a gradação está invertida. Odiar parece mais forte do que simplesmente desprezar. A palavra tolo ali no original significa alguém vazio de valor.
É quase como a gente usa, não nós aqui, mas as pessoas usam em geral a palavra idiota. Ah, isso aí é um idiota. O que você quer dizer quando diz isso aí é um idiota? Não vale a pena dar atenção. Esquenta não, isso aí é um idiota, não liga para ele não. A palavra é exatamente essa que Jesus usa ali. De alguém que ninguém devia dar bola, porque não passa de uma pessoa sem nenhum sentido. Por que odiar é menor do que isso? Porque o caminho é que é complicado. Se você diz eu odeio, você é réu de julgamento, porque o ódio ainda é um sentimento que move você na direção do outro. Quando você diz racar, isso é um passo a mais no processo de anulação do outro, porque racar na língua aramaica não é nem uma palavra, é uma onomatopeia. Ela imita um som, é a ideia de escarrar alguém, de pôr para fora. E dizer tolo significa já matei. Para mim, se está vivo, se está morto, não importa. E aí, quando você mata uma pessoa por dentro, Jesus diz, é como um assassinato comum. Por isso que eu digo que quando Deus fala é complicado. Porque quando o diabo fala, ele fala assim, não, mas você não matou ninguém. Quando Jesus fala, ele diz, matou sim. Quanta gente aí ao longo da vida. Quando o diabo fala, ele diz assim, você faz tudo certo. Você não rouba, você não bebe, não fuma. Quando Deus fala, ele diz assim, tudo que não é de fé é pecado. Quando Deus fala é meio forte, eu acho, não sei você. E quando Deus fala com Jonas, ele diz, Jonas, eu quero tratar esse ressentimento em você. Você nasceu e cresceu num mundo em que pessoas foram identificadas como a razão do seu sofrimento e você fantasia no seu coração um mundo onde elas não existam. E eu quero ensinar para você que eu amo essas pessoas assim como amo você. Então eu quero que você vá pregar para elas. Irmão, se tem uma coisa que Deus não precisa para alcançar Nínive é de Jonas. Não é Nínive que precisa de Jonas, é Jonas que precisa de Nínive. Deus não está escolhendo Jonas para impor sobre ele uma missão que ele não quer cumprir. Deus está escolhendo Jonas porque Jonas precisa ser tratado na alma. Há ressentimento ali que precisa ser tirado. Pastores também precisam ser curados de seus ressentimentos. Quem não tem pecado aqui, que lance a primeira pedra. Mas eu já fantasiei milhares de vezes um mundo em que algumas pessoas não existiam. Já orei diante de Deus para Deus tirar da minha igreja algumas pessoas. Já fiquei com o coração na mão, na porta para cumprimentar, vendo uma pessoa vir na minha direção e eu não quero cumprimentá-la, eu quero expulsá-la. Pastor, expulsa o demônio pode ficar, essa pessoa não. É uma coisa impressionante como a gente alimenta ressentimento fácil. Uma vez atendi um pastor com 80 anos, já jubilado, e em lágrimas ele me falava do ressentimento que ele tinha com um líder que foi líder na primeira igreja que ele pastoreou quando tinha 20 e poucos anos. Ele nunca havia falado sobre aquilo. Se você conversasse com ele em qualquer circunstância, você jamais imaginaria que ele era refém de seus ressentimentos. Talvez haja pessoas aqui hoje que nós nem imaginamos, são reféns de ressentimentos. Assim como Jonas, e quando Deus tocou na ferida, para Jonas foi muito doído, a ponto dele querer fugir de Deus.
porque a gente foge de quem mexe nas nossas feridas. Aí vem o segundo sinal da enfermidade de Jonas, enfermidade de alma. Que Jonas passa a deixar tudo o que ele faz na vida mais complicado. Você reconhece uma pessoa enferma de alma porque ela tem uma inclinação, uma disposição para complicar tudo em que ela se envolve. Jonas precisa ir para Nínive, a nordeste de Israel. Ele desce para Jope, sudoeste, para pegar um navio para Tarsis, que fica a 3.000 quilômetros de Jope. E ainda quase afunda o barco. Na navegação, o barco começa a naufragar. Jonas está dormindo. Uma espécie de neurastenia, não tem ânimo para nada. Gente enferma de alma, não tem ânimo para nada. Todo mundo tentando salvar o barco, Jonas dormindo. Claro que na Bíblia tem um outro dorminhoco. No Novo Testamento tem outro dorminhoco, que o barco está afundando e ele está dormindo. Só que quando ele acorda, ele ensina uma lição espetacular. Ele diz assim: pessoal, deixa eu dizer qual a diferença para vocês. Naquele barco, o segredo do sucesso da navegação é pôr Jonas para fora. Nesse barco, o segredo do sucesso na navegação é que eu estou dentro. Eu estou aqui. Então acalma todo mundo, vento, sossega, mar, calma aí, que nós vamos chegar. O que Jesus está dizendo é: o problema não é você parecer indiferente. O problema é você ser indiferente para fugir do problema. Porque há uma atitude tranquila que é fruto de paz. Mas há uma atitude tranquila que é fruto de negligência e alienação. O Jonas quer mais é que o barco afunde mesmo. E aí ele vem e diz assim: me joguem para fora. Tudo que Jonas precisa fazer é ir para Nínive, mas ele diz: me joguem do barco. Aí chega em Nínive, num submarino. Nínive é uma cidade que precisa de pelo menos 3 dias para percorrer. Jonas percorre numa tarde. É assim, Jonas chega em Nínive vomitado, sujo e fedorento. Deus deu uma palavra para ele: Jonas, vai e pregue contra Nínive, porque a sua maldade subiu à minha presença. Jonas sai correndo pelas ruas de Nínive dizendo: 40 dias e vocês serão destruídos. Que mensagem é essa? É a mensagem mais porca da história. Ele sai gritando, sujo, fedendo. Eu imagino Jonas com alga presa no cabelo, na barba, na roupa, e gritando: 40 dias vocês morrem. Que mensagem é essa? Eu cheguei aqui de manhã e falei assim: pessoal, é o seguinte, eu vim aqui só para dizer que 40 dias vocês estão tudo mortos. Tchau, valeu. Falei: como assim? Era para dar uma mensagem. E Deus tem umas coisas que a gente não entende, né? Como Deus usa gente improvável. Eu não sei, eu acho que alguém ouviu Jonas passando e gritando. E falou assim: rapaz, passou um homem aqui cheirando a peixe. E ele falou que nós vamos morrer, e eu acho que ele tem razão. Aí o outro falou: eu acho também. E conta para um segundo: passou um homem aqui com uns peixes e falou que nós vamos morrer. Aí você fala para o terceiro: chegou aqui um cara junto com uns peixes
e falou que nós vamos morrer. Aí chega na presença do rei, um homem, meio peixe, visitou a nossa cidade, diz que nós vamos morrer. O rei fala: não, nós temos que nos arrepender. Tem um avivamento em Nínive. Apesar de Jonas. Uma vez um sujeito falou assim para mim: Marcelo, você assumiu lá a igreja, teve um avivamento, né? Eu falei: apesar de eu ter assumido. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus, com o que Deus quer fazer. Jonas faz tudo errado, tudo de qualquer jeito. Você percebe uma pessoa enferma de alma porque ela é assim, ela faz tudo atropelado. Os jovens da igreja falam assim: gente, vamos acabar logo porque já o pastor chega e vai tumultuar. O pastor complica tudo. Vai ter uma visita, complica. Vai ter uma reunião, complica. Uma vez um pastor auxiliar tinha que atender uma pessoa de uma família só para acalmá-la, porque ela estava numa crise de ansiedade. Eu falei: você atende? Ela: atendo. Aí atendeu a pessoa, terminou, falei: tudo bem? Foi um pouco difícil, mas tudo bem. No dia seguinte, a família toda lá na igreja. Falei: o que vocês estão fazendo aqui? Falei: não, porque o pastor conversou com essa aqui ontem, quase destruiu tudo, falou mal da gente. Eu falei: ué, como assim? Determinada hora lá, ao invés de falar para a irmã, eu acredito que você consegue sair dessa situação, falou assim: cuidado, porque se você continuar assim, vai ser igual a sua mãe que faz isso, vai igual ao seu pai, que não sei o quê, né? Ela chegou em casa e contou para todo mundo. Eu falei: que aconselhamento bom, né? Termina em briga. Quando a gente tem enfermidade de alma, tudo que a gente põe a mão complica. Eu saí daquela igreja porque tinha uma família que mandava. Eu fui para aquela outra e não consegui ficar porque um auxiliar passou a perna em mim. Aí eu fui para aquela outra e aí não me aceitaram porque eu tenho esse meu jeito transparente. Irmão, você não é transparente, você é chato. O que é transparência? Eu quero ser um líder transparente, porque o transparente é aquilo que você vê através. Quanto mais transparente um pastor, menos ele aparece, mais Jesus aparece. Uma liderança transparente é uma liderança que deixa transparecer aquilo que realmente precisa ser visto. Por que eu faço uma vitrine transparente? Porque eu não quero que olhem para o vidro, eu quero que olhem para o produto que está dentro. Eu preciso de líderes transparentes porque eu preciso que as pessoas olhem através deles e vejam Jesus. Agora, aquele que chama atenção para si toda hora não é transparente, ele é turvo. O que é água turva? Você não consegue ver nada. Parece um leite. Você olha, você só vê a própria água e suja ainda. Líderes chamam muita atenção para si. Jonas chama muita atenção para ele. No barco, em Nínive, ele praticamente não fala de Deus. São só suas questões que vêm para a pauta. Tudo é difícil. Era só ir a Nínive e pregar. Outro sinal da enfermidade de Jonas é que ele não consegue se alegrar com a vitória dos outros. É impressionante, quando estamos enfermos de alma, a dificuldade em nos alegrarmos com a alegria dos outros. Deus salva Nínive, porque Deus é assim, Deus salva qualquer um, gente. Olha nós aqui. Deus tem mania de salvar, até aqueles que a gente acha que Ele não devia salvar, Ele vai lá e salva. Você tem uma irmãzinha na sua igreja que frequentou a igreja há 30 anos sozinha. 30 anos ela chorou no seu gabinete porque o marido era um cão. Judiou dela, agrediu ela, falava mal de você e da igreja, acusou ela várias vezes de ter um caso com você. Ela tinha 80 anos e você 30. Ele às vezes ia levar ela na igreja, ficava na porta, não entrava, não te cumprimentava. Fumava feito uma chaminé, bebia de ficar bêbado e dar vexame. Era desonesto na cidade, nos negócios.
Aí um dia tem um ataque cardíaco que vai parar numa UTI. Falou mal da igreja, de você, de Jesus a vida inteira. Está lá na UTI, entre a vida e a morte. Lúcido, mas morrendo. O médico manda chamar a família vai lá e chama um pastor. Aí o pastor vai lá. Não é para ir, irmão. O pastor vai lá. Ô, seu João, vim aqui te visitar. Seu João só olhando, entubado, olhando. Você não quer entregar sua vida a Cristo e morar no céu? Aí só pisca assim. Então, João, você aceita Jesus, pisca 2 vezes. Oh, glória a Deus, mais uma alma no céu. Deixa o João lá! Esse cara não merece. Agora você vai morrer daqui a 20 anos, chega no céu, está lá o João. Ô, pastor! Falou mal de você a vida inteira. Eu estou brincando, porque brincando parece que é bobagem. Mas o fato é que incomoda muito a gente essa coisa de Deus salvar. Você está 40 anos na igreja, você deu dízimo 40 anos. Na época dos canhotos de cheque, você somava o canhoto de cheque do dízimo, dava para ter comprado uma casa. Aí o sujeito se converte no apagar das luzes. E se bobear, divide o quarto com você lá na glória. Você chega lá, ele está no beliche em cima ainda. Eu estou brincando porque isso era um sinal da enfermidade de Jonas, que não conseguia pensar na bondade de Deus se expressando na vida de quem não merecia. Isso doía muito em Jonas. Quando Jonas viu Nínive convertida, ele fala uma palavra que Neemias vai dizer também, quando diz assim: eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, que te arrependes do mal e que tens prazer em salvar. Eu sabia, por isso que eu não queria vir aqui. Eu sabia que isso ia dar bom para os ninivitas e mal para mim. Eu sabia. Pastores fazem esforços para parecerem felizes com a vida dos outros, mas às vezes estão amargos. Um membro vai viajar, leva a esposa no restaurante, o pastor não pode levar a esposa a comer um pastel. Os filhos dos membros estão nas melhores escolas da cidade, o pastor está tentando vaga na escola pública. Esposa do membro da igreja, cada domingo uma roupa nova, a mulher do pastor chorou antes de ir para o culto, porque a roupa que ela usava para ir no culto rasgou. Aí o irmão vem dizer assim: pastor, vim agradecer, o pastor orou por mim, Deus abriu as portas, fechei aquele negócio, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. E você fala: ô irmão, glória a Deus. E o irmão abraça e fala: pastor, nunca vou esquecer a ajuda do pastor, Deus lhe pague. Eu estou mexendo num terreno muito perigoso aqui, irmãos, e por isso eu estou sendo bem-humorado. É muito doído ver o povo bem quando você está mal. A Bíblia diz: alegrem-se com os que se alegram. É mais fácil chorar com os que choram, porque quando alguém está chorando, pelo menos isso, tem mais gente chorando, não só eu. Agora está todo mundo rindo, só eu chorando, e eu me alegrar porque os outros estão alegres, é difícil. Outra enfermidade de alma ou outro sintoma da enfermidade de alma que Jonas demonstra: o apego a pequenas coisas que viram as mais importantes.
Porque aí Jonas sai de Nínive, Nínive convertida. Onde que Jonas tinha que estar? Em Nínive, festejando, celebrando, fazendo o primeiro culto de Nínive. Era lá que Jonas tinha que estar. Onde que Jonas está? Na montanha, olhando, pensando que droga. Aí nasce uma plantinha. E Jonas desloca, a gente chama em psicanálise isso de deslocamento, quando um afeto vai para uma direção diferente e se liga a um outro objeto. Fobias são assim, fobias são deslocamentos. Você tem um medo original que é inaceitável para o psiquismo, desloca ele para um medo substitutivo, de um cachorro, de borboleta, de lagartixa ou de qualquer coisa assim, de chuva. Jonas desloca uma catexia, uma energia psíquica na direção de uma planta e começa a cuidar dela. O ministério de Jonas, que era ser o profeta de Israel, agora vira o ministério de um jardineiro cuidando de uma planta. Mas a planta vira a vida dele. Ele cuida da planta, ele gosta da planta, ele elogia a planta, ele canta para a planta, ele faz louvor junto com a planta, ele está lá na vida dele, a vida dele é a planta. É a pessoa que se desligou de todo mundo, brigou com todo mundo, está cada vez mais isolada, compra um cachorro e agora está matando o cachorro. Cachorro tem depressão. Que a pessoa desloca em relação àquilo tudo. É o pastor agarrado no ministério, é o pastor agarrado no detalhe, é o pastor agarrado onde fica o piano na igreja. Ele já engoliu todo tipo de sapo, ele já aceitou de tudo, mas nesse piano ninguém mexe. Que quem manda sou eu. Aí o jovem fala, pastor, mas esse piano ninguém toca. Mas está aqui desde não sei quando. Aí alguém fala, mas por que isso é tão importante para ele? Ninguém sabe. Porque não é uma importância em si, é um deslocamento. Quando a pessoa está exaurida na alma, ela precisa de um ponto de conexão. Por mínimo que seja, e aí começa a fazer tempestade em copo d'água. Uma paciente minha falou assim, meu marido brigou com os meus sobrinhos, a gente sentou no café da manhã, ele teve um surto, começou a gritar com os sobrinhos de 4, 5 anos, porque um dos sobrinhos estava bebendo na caneca dele. Parece bobagem, irmãos, mas uma pessoa que está em estado de alma, por um fio, se mexer na cadeira dela, ela parte para cima de você. Tem gente que chega na igreja 1 hora antes do culto começar, porque tem que sentar naquela cadeira. Se ela não sentar naquela cadeira, é melhor ir embora. Se chegar, tiver alguém na cadeira, ela pede para a pessoa sair. E hoje os jovens não são mais como eram antigamente. Os jovens hoje, a cada 6 jovens, 5 são endemoniados. A pessoa vai lá e fala assim, essa cadeira aqui é minha. O jovem fala assim, não vi seu nome não. Quando eu era jovem, eu levantava, ô senhora, desculpa, pode sentar, eu não sabia. Hoje o jovem ainda arrasta, não vi seu nome aqui. Aí a mulher vai falar com o diácono. Essa cadeira, eu vim aqui nessa igreja. Por quê? Porque aquela cadeira virou o símbolo de quanto a vida dela naufragou. Se ela não puder sentar ali, ela não quer mais. Irmãos, sai gente da nossa igreja por causa de cada bobagem. A pessoa não vem mais no culto porque o mendigo que fica na porta não cumprimentou. A pessoa não vem mais no culto porque você estava no mercado e ela acha que você viu ela e não cumprimentou. A pessoa faz um negócio que você não sabe porque ela não te disse, mas ela queria que você adivinhasse se fosse lá. Eu atendi uma irmã uma vez e falou assim, eu estou saindo dessa igreja porque eu fiquei 20 dias no hospital e ninguém foi me visitar. Eu fiquei mal, falei, irmã, me perdoe, essa culpa é minha. Eu sou o pastor dessa igreja. Se nós não assistimos você na sua dor, eu peço perdão para a irmã, porque é papel da igreja. Agora, para a gente corrigir os nossos processos, me diga quem que a irmã avisou. Ela falou, não avisei ninguém, queria ver se alguém sentia a minha falta. Eu falei, qual igreja quer ir mesmo? Fiz a carta de transferência na hora. Ah, não sei que igreja eu vou. Falei, então eu vou deixar em branco, você mesmo preenche. Que história é essa?
Mas a pessoa faz daquilo tudo na vida dela. Eu não sei, às vezes o pastor faz do seu ministério tudo na vida, e não é. Você tem família, irmão. Você tem amigos. Você tem uma vocação para o mundo. Você tem dons e talentos. E o último sinal da enfermidade de Jonas é o desejo de morrer. O tempo todo Jonas quer morrer. Ele quer morrer no navio, ele quer morrer quando Nínive se converte, o tempo todo ele quer morrer. Porque a vontade de morrer é uma marca de quem está enfermo de alma. Irmãos, a gente fica chocado, é claro, mas não é surpresa nenhuma o índice de suicídios entre pastores. Porque eu já atendi suicidas, eu tive um paciente que tentou suicídio inúmeras vezes. A vontade de morrer não é exatamente vontade de deixar a vida, é vontade de deixar o sofrimento. Eu comentei com minha mulher e com alguns amigos que eu entendi isso quando eu estava na UTI. A hora que você não consegue mexer um braço, não consegue mexer uma perna, qualquer movimento você desatura, qualquer coisa parece que você vai morrer. Tem uma hora que dá vontade de falar para Deus, me leva. Porque cansa, sofrimento cansa. E quando você não enxerga luz no fim do túnel, aí que cansa mais ainda. Jonas não vê saída para o seu mal, porque não só Deus não destruiu Nínive, como ainda salvou. E Jonas, que desejou a destruição de Nínive a vida inteira, agora vai ter que chamar esse povo de irmãos? Ele quer morrer. Não é porque ele não é um homem de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Não é porque ele não é um homem de Deus, é porque ele está doente na alma. A gente não quer morrer porque não é crente, às vezes quer morrer porque está cansado. Elias pediu para morrer. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, na nossa visão humana, disse que houve um momento no seu ministério que ele chegou a desesperar da própria vida. Se Elias, Paulo e Jonas quiseram morrer, e nós? Que não conseguimos segurar 30 membros de uma igreja. Tem 3 famílias lá, 2 não gostam da gente. Você começa a falar, meu Deus, por que eu estou aqui? Me leva. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, nessa manhã, que se algum desses sintomas está presente na sua vida, não é porque você não é crente, não tem temor de Deus, não é amado por Deus, é porque Deus está querendo começar uma obra de cura na sua vida. Deus não trouxe você aqui para envergonhar você, para dizer para você que você está perdido. Deus trouxe você aqui para dizer, filho, filha, eu quero cuidar de você. Eu não preciso de você para fazer minha obra, mas você precisa da minha obra para me deixar cuidar de você. Irmãos, várias vezes eu só deixei Deus cuidar de mim por causa da obra. Se não fosse a obra eu não deixava não. Eu sabia pelo ministério que eu tinha que deixar Deus me tratar. Aí Deus dá 4 lições para Jonas que eu vou só pontuar. Eu não quero mais cansar muito você, mas eu preciso pontuar o que Deus ensina para Jonas e ensina para nós nessa manhã. Primeiro, pare de fugir. Repita comigo. Pare de fugir. Vamos dizer juntos? Pare de fugir. Gente enferma de alma faz de tudo para não mexer na sua dor. Por que pessoas não vão ao médico quando estão doentes? Não é porque não acreditam que o médico pode ajudar, é que não quer que mexa. Ele vai me dar remédio.
Uma vez eu quebrei o braço, fui para a escola com o braço quebrado. Aquele braço foi crescendo aqui, virando uma outra pessoa, roxo. A inspetora de aluno olhou e falou assim: escuta, menino, o que é isso no seu braço? Eu falei: não, nada, é só cair. Eu falei: você quebrou o braço? Eu falei: não, já está bom, já está bom. Ela ligou para minha mãe veio que nem um furacão, falou: nós vamos no hospital. Eu falei: não, é nada, não. Aí ela mexeu, eu chorei. Chegou no médico, ele fez exatamente o que eu achei que ele ia fazer. Vamos tirar uma chapa. Eu vi Jesus, eu vi Gabriel, eu vi gente que eu não conhecia, eu vi todo mundo. Porque o problema do médico é esse, ele mexe na ferida. Você vai conversar com o pastor, ele mexe na ferida. Você vai conversar com o irmão conselheiro fiel, ele mexe na ferida. Você foi disposto a falar mal do outro, a pessoa vai olhar para você e falar assim: você não está precisando resolver isso dentro de você? Mas não era isso que eu estava querendo. A gente foge porque dói. Quando José estava no trono do Egito, Deus trouxe os irmãos dele de volta. Porque não adianta querer fugir, Deus vai continuar perseguindo você até te curar. Eugene Peterson diz: não é que o fogo arde em nós porque não o adoramos desse ou daquele jeito, é que o fogo arderá em nós até que o adoremos desse ou daquele jeito. Deus fará o que quiser e não há o que Ele não possa para tratar de nós. E isso significa, às vezes, colocar o desafeto na nossa frente. Sabe quando você muda de cidade, está numa nova cidade, feliz, aí um desafeto da cidade anterior muda para lá também, e você encontra ele no mercado? Tipo: Senhor, irmão, enquanto você não perdoar, o Senhor vai continuar pondo ele no seu caminho. Porque não é ele que precisa do seu perdão, é você quem precisa perdoá-lo. Pare de fugir. Jonas foge, o que acontece? Vai parar em Nínive. Quanto mais você foge, mais você se aproxima. O Jonas acha que vai terminar a viagem em Tarsis. Onde é que ele termina a viagem? Em Nínive. Eu brinco com o pessoal que eu atendo: essa é a bênção de morar no mundo redondo. Quanto mais você se afasta do ponto que você está fugindo, mais você se aproxima pelo outro lado. Tem uma hora que você acha que você está tão longe que você olha para trás e está ali. Deixe Deus tratar. Pare de fugir. Segunda lição: retome o básico. Uma das coisas mais lindas no livro de Jonas é a oração que Jonas faz no ventre do peixe. É um salmo. E a frase mais forte da oração que Jonas faz é: o que votei, pagarei. Você conhece o voto profético em Israel no período de Jonas. O voto profético em Israel, na época de Jonas, consistia de duas afirmações, Todo profeta tinha que dizer diante do povo, diante de Deus, duas coisas: para onde me mandares irei, e o que me mandares falar, falarei. Esse é o voto profético. Simples assim. Jonas não quer ir onde Deus manda e nem falar o que Deus quer. Esqueceu do básico. Um pouco da nossa cura passa, irmãos, por voltarmos ao básico. Por isso que Jesus diz que nós precisamos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor era menos estratégico, era menos especulativo, era menos elaborado, mas era muito mais frutífero. A igreja em Éfeso, passei na frente de uma igreja aqui na Vinda chamada Éfeso. É de alguém que está aqui? Ufa! Não, eu gostei do nome. Eu gostei do nome porque geralmente é Filadélfia, né? Toda igreja é Filadélfia. Ninguém quer ser Laodiceia, né?
Uma vez um membro da minha igreja falou assim, vamos mudar o nome? O que você acha de pôr Filadélfia? Eu falei, não, se for pôr um nome bom aqui, tem que ser Laodiceia. Ele falou, mas Laodiceia é terrível. Eu falei, então, aqui é Laodiceia, irmão. Eu vi lá Éfeso e lembrei da igreja, que fazia tanta coisa. Jesus diz, eu reconheço todo o trabalho, todo o esforço, todo o fruto, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês perderam o primeiro amor. Então, lembrem-se de onde caíram, arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Eu às vezes me entristeço, eu era melhor antes do que sou hoje. Quando o assunto era me entregar nas mãos do Senhor, eu tinha menos reservas. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para o ministério não engessar a gente, irmãos. Quando eu era jovem eu não tinha medo de falar uma coisa e aquilo não ser bem entendido, porque se não fosse bem entendido podia me prejudicar porque eu era famoso. Nada disso era importante. Nada disso era importante. Se eu seria recebido no gabinete do prefeito, se eu seria conhecido de parlamentares, se os grandes empresários da cidade me convidariam para suas festas, nada disso é importante. Aí um dia vai ficando. Antigamente não era importante se a minha igreja tinha 1.000, 2.000, 50. Eu gostava de pregar. Se falasse para eu pregar num lugar que tinha 5 pessoas, eu achava aquilo o máximo. Hoje eu corro o risco de perguntar quanta gente vai ter antes. Mas graças a Deus só eu faço isso. Não estou dizendo que a gente não tem que ter estratégia, não estou dizendo que a gente não tem que ser seletivo em algumas coisas. Eu às vezes fico me perguntando qual é o básico na minha vida que eu preciso voltar. Qual é o básico na sua vida que você precisa voltar? Porque eu desejo, e eu falo isso de todo o coração nessa manhã, porque eu preciso voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Porque tudo era mais simples e muito mais frutífero. Terceiro, alivia a bagagem. No barco, a lição que Jonas nos ensina é que para um barco não afundar, às vezes você tem que jogar a bagagem fora. E quando Jonas é engolido por um peixe, ele é levado a Nínive, e em Nínive ele não tem bagagem. Eu tenho conversado com muitos pastores sobre as bagagens que nós vamos acumulando ao longo da vida. E está aí a pandemia que veio jogar fora um monte de bagagem que a gente não esperava que fosse ser jogada fora. Ministérios que simplesmente morreram. O meu ministério em 2020 zerou, 2021 continuou zerado. Eu senti que Deus havia me descartado. Me descartado. Não precisa mais de mim. Eu entendi uma vez que eu ouvi uma mensagem de um pastor dizendo: o dia que a minha agenda ficou limpa, eu senti o maior vazio da minha vida. Eu falei: credo, serve a agenda e não a Deus. Quando eu senti isso, eu falei: preciso pedir perdão para esse irmão. Porque um dia eu o julguei achando que ele não era crente o suficiente, e hoje eu estou na mesma situação. Um vazio, agenda zerada. Minha mulher falou assim: o que você vai fazer? Eu disse: eu não sei. Eu não sei. Do que nós vamos viver? Não sei. Hoje eu sei de uma coisa: Deus proverá. Deus sempre provê. Agora, Deus provê para mim, não para minha bagagem. Deus não é companhia aérea. Você não tem direito à bagagem extra. Hoje nem nas companhias aéreas. É você, é você. Tudo mais ele pode tirar fora, tudo mais.
E tem coisa que a gente batalhou tanto para ter, né? E por último, confie no Senhor. Pare de fugir, retorne ao básico, alivie a bagagem e confie no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Deus vai lá e mata a planta de Jonas. Irmãos, isso é forte na história de Jonas. Deus mata a planta dele. E o Jonas pede a morte outra vez. E Deus faz uma pergunta para Jonas: você cuidou dessa planta que você nem fez nascer, que não te deu trabalho, e está incomodado de eu cuidar de centenas de milhares de pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. E incrivelmente o livro de Jonas termina com essa questão: eu não posso cuidar desse povo. Sabe o que Deus está dizendo para Jonas? Jonas, por mais difícil que esteja para você, confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Pastores, em nome de Jesus, por mais difíceis que tenham sido esses últimos anos, por mais difícil que esteja agora para os irmãos, confiemos no Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Nada mudou isso, que Deus continua no controle da história. E todas as coisas continuam cooperando juntamente para o bem dos que amam a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você, por gentileza. Eu não sei você, mas eu percebo em mim um ou outro desses sintomas que estavam em Jonas. Talvez você perceba em você um ou outro, talvez todos. Só Deus sabe quantas vezes você já desejou morrer. Só Deus sabe, você nunca disse para ninguém. Meu irmão, minha irmã, eu não vim aqui ensinar nada para você. Eu vim aqui dizer para você que hoje inicia-se um tempo de cura para a sua vida. Seja o que for que você precise, que Deus cure, nessa manhã Deus está começando uma obra de cura na sua vida. Então, se você está precisando de cura para algum desses sintomas, para essa dor que você sente, talvez você seja um pastor alegre, vibrante, mas só Deus sabe os fantasmas que você esconde no sótão. Eu quero orar com você nessa manhã, porque eu creio que Deus trouxe você aqui para ministrar cura ao seu coração, exorcizar esses fantasmas, trazer libertação das cadeias que ainda prendem. Você não faz ideia, meu irmão, minha irmã, do que Deus ainda tem preparado para você. Você não faz ideia. Se você está precisando de uma oração nessa manhã, para que a sua alma seja curada de alguma dessas enfermidades, de algum desses males, fique em pé. Não importa o que é, não importa se alguém olhará para você, não importa o que podem vir a dizer, não importa nada. A vida era mais simples quando a gente não se preocupava para aceitar um apelo. A vida era mais simples quando a gente não se preocupava um dia sentar. A vida era mais simples quando a gente não se preocupava como nos tratariam. A vida era mais simples quando a gente não se preocupava com uma reputação. A vida era mais simples quando tudo que a gente queria era testemunhar quem é Jesus. Importa que Ele cresça e que eu diminua. O tempo vai passando e eu começo a crescer. Meu Deus, eu não quero crescer, eu quero diminuir diante de Ti.
cada vez menor, cada vez mais servo, cada vez mais humilde, para que o Senhor brilhe cada vez mais. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Eu não sei o que se passa com cada um, não tenho ideia. A maioria aqui eu admiro como gente tua. Alguns eu não conheço. Mas eu sei que todos que estão aqui porque te servem, se dedicam ao teu reino, foram chamados num momento muito especial de suas vidas. Alguns aqui deixaram carreiras promissoras. Alguns aqui abriram mão de posses. Alguns foram deserdados. Alguns viram seus amigos se afastarem. E fizeram isso com alegria, e fizeram isso com gratidão, e fizeram isso com entusiasmo, porque estavam sendo chamados pelo Senhor. E agora que o tempo passou, estão abatidos, sofrendo, se perguntando onde isso vai dar, se valeu a pena. Eu não sei o que se passa no coração de cada um, se há ressentimentos, se há superexposição, se há conflitos, se há inveja, se há tristeza, dor, depressão. O que eu sei é que nesta manhã há um bálsamo em Gileade, nessa manhã há um sopro novo de cura e restauração, nessa manhã há um abraço que o Espírito Santo nos dá, nessa manhã há uma palavra que diz: não temas, eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu, eu dei as montanhas, eu dei as nações, eu dei os povos por amor a ti. Não temas, assim como fui com os meus servos no passado, sou contigo hoje. Não temas, crê somente, nada é impossível, eu estou no controle, e ainda que pareça difícil, nada é fora dos meus propósitos para você. Pai, cura o nosso coração nessa manhã. Eu preciso, meus irmãos precisam. Nós somos gente. Nós somos gente. Como Jonas. É tão bonito ver que o Senhor falava de Jonas com carinho. Porque o Senhor não se esquece nem abandona nenhum dos teus filhos, nem os mais complicados. Talvez sejamos encontrados dentre os mais complicados, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor quer curar, tratar, restaurar, e nós estamos aqui dizendo: começa essa obra em nós. Nós não vamos mais fugir, nós vamos voltar ao básico, vamos jogar fora o que não precisamos e vamos confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, valeu.